Olá, meu nome é Isabela Abud-Manta e eu sou cardiologista e hoje vamos falar sobre o diagnóstico e tratamento dos aneurismas de aorta, a segunda doença mais comum desse órgão, atrás apenas da doença aterosclerótica. Começando com as definições. Dilatação de aorta é um aumento do diâmetro em pelo menos 2 desvios padrão em relação ao diâmetro predito para idade, sexo e tamanho. Na prática, suspeitamos de dilatação da raiz da aorta quando o diâmetro passa de 40 mm nos homens ou 36 mm nas mulheres. Já o aneurisma é definido como o aumento do diâmetro do vaso em pelo menos uma vez e meia. Antes, era muito frequente avaliarmos esses fatores em relação à área de superfície corpórea, mas mais recentemente temos visto que valores ajustados para a altura são mais adequados. Os aneurismas são divididos em grupos a depender da região acometida. Então, temos classicamente os aneurismas de aorta torácica e de aorta abdominal. Essa classificação é importante, pois cada grupo tem causas, fatores de risco e complicações relacionadas diferentes, além de o especialista envolvido também ser diferente. A aorta torácica é avaliada pelo cirurgião cardíaco e a abdominal pelo cirurgião vascular. É importante comentar também que existe um grupo de pacientes com acometimento na transição tóraco-abdominal, que não se encaixa em nenhum dos dois grupos acima. 20 a 30% dos pacientes que têm aneurisma de aorta abdominal também têm aneurisma de aorta torácica. Então, sempre que identificamos um aneurisma, temos que avaliar a aorta toda. Vamos falar um pouco sobre cada grupo, começando com os aneurismas de aorta torácica. Esses são mais frequentes em homens que em mulheres em uma proporção de 4:1, mas as taxas de crescimento costumam ser mais rápidas nas mulheres. Quando o aneurisma é fusiforme, costuma ter relação com doenças do tecido conectivo ou doenças degenerativas, e quando é sacular, costuma ser decorrente de infecções, úlceras aórticas penetrantes, trauma ou doenças inflamatórias, e tem um curso mais maligno. Essa doença ocorre em até 10 por 100 mil pessoas ano, e 60% dos casos são na raiz da aorta ou aorta ascendente, 30% na aorta descendente e 10% no arco aórtico. O principal fator de risco é a hipertensão, mas até 20% dos pacientes têm um componente genético. Também existe uma associação com válvula aórtica bicúspide, que ocorre em 20 a 30% dos casos. Existem também algumas particularidades de acordo com algumas características. Quando há associação com válvula aórtica bicúspide, os pacientes costumam ser mais jovens, entre 30 e 50 anos. Quando ocorre na região supracoronária, acima do seio de Valsalva, afeta pacientes mais velhos, entre 59 e 69 anos. O aneurisma de arco aórtico frequentemente acompanha os de localização ascendente e descendente. Em relação ao quadro clínico, na maioria das vezes, os aneurismas são assintomáticos e diagnosticados incidentalmente por exame de imagem realizados por outro motivo ou por exames de rastreamento. Podem ocorrer sintomas como dor torácica, insuficiência aórtica ou sintomas causados por compressão pelo aneurisma. Geralmente, não há indicação de rastreamento para a população geral, mas sim para os que têm alguma síndrome genética que pode ser associada, ou para familiares de primeiro grau de pacientes com a doença. A taxa de crescimento varia e, conforme o aneurisma aumenta o risco de complicações, como ruptura, dissecção e óbito. O tratamento objetiva reduzir o risco cardiovascular, a taxa de aumento do aneurisma, postergar a cirurgia e reduzir o risco perioperatório. Recomendamos mudança de estilo de vida, atividade física, suspensão do tabagismo e tratamento de outros fatores de risco existentes. Estatina de alta potência está indicada para todos os pacientes com risco cardiovascular intermediário alto. E se houver doença coronariana concomitante, também fazemos uso de antiplaquetário e monoterapia. A meta de pressão arterial ideal é 120/80, mas podemos tolerar valores de até 140/90 se não for possível valor menor. A escolha inicial é por BRA ou beta-bloqueador. E o tratamento cirúrgico é indicado quando o diâmetro da raiz da aorta ou a aorta ascendente atinge 55 mm, e a válvula deve ser avaliada para possível abordagem em conjunto. Nos casos de aneurisma de aorta ascendente maior que 52 mm e risco cirúrgico baixo, também podemos considerar intervenção,
E algumas outras indicações são o diâmetro de pelo menos 50 milímetros com algum dos fatores de risco seguintes: crescimento de pelo menos 3 milímetros por ano, hipertensão resistente, baixa estatura, aorta com extensão maior que 11 milímetros, idade menor que 50 anos, desejo de gestação, coarctação de aorta ou indicação de cirurgia cardíaca por outro motivo. Bom, passando para o grupo dos aneurismas de aorta abdominal, a definição é a mesma, diâmetro 1,5 vezes maior que o esperado, sendo geralmente maior que 3 centímetros nessa região. A maioria é fusiforme e muitos têm trombo mural. A prevalência aumenta com a idade e também ocorre mais em homens, na proporção de 4:1. Costumam ser classificados de acordo com a posição em relação à artéria renal, porque isso muda a complexidade do tratamento cirúrgico. Em até 25% dos casos, o aneurisma se estende até as ilíacas e em 20% está associado a outros aneurismas periféricos ou de poplítea. Os principais fatores de risco são o tabagismo, o sexo masculino e história familiar de aneurisma. E, muito interessante, é que o diabetes é associado a menor risco e menor taxa de crescimento. Existem ainda outras etiologias mais raras, como as inflamatórias, doenças genéticas e infecções. Ele também costuma ser assintomático na maioria dos pacientes e apenas 1/3 tem sintomas, como dor abdominal ou no dorso, ou ainda um choque hipovolêmico decorrente de sua ruptura. Como não são fáceis de detectar no exame físico, geralmente são diagnosticados como achados em exame de imagem. O rastreamento do aneurisma da aorta abdominal com ultrassonografia está indicado para os pacientes homens com mais de 75 anos ou mulheres com mais de 75 anos e hipertensas ou tabagistas. Além disso, também devemos rastrear parentes de primeiro grau de pessoas com aneurisma de aorta abdominal a partir dos 50 anos. O ultrassom é o exame de rastreamento de escolha e pode ser usado para o segmento, mas a tomografia visualiza melhor a aorta e os seus ramos, principalmente para a programação cirúrgica. Quando o aneurisma tem entre 30 e 39 milímetros, pode ser seguido a cada 3 anos. Quando tem entre 40 e 44 milímetros, o segmento é anual, e quando tem 45 a 54 milímetros, o segmento é a cada 6 meses. Se houver taxa de crescimento muito rápida, de pelo menos 10 milímetros por ano ou 5 milímetros em 6 meses, podemos encurtar esse período. O tratamento clínico, assim como para o aneurisma de aorta torácica, também visa reduzir o risco cardiovascular, a taxa de aumento do aneurisma, postergar a cirurgia e reduzir o risco perioperatório. Então, indica-se mudança do estilo de vida, exercício, cessação do tabagismo e tratamento dos fatores de risco. As estatinas de alta potência são indicadas para todos os pacientes. O uso de aspirina é controverso e alguns estudos sugeriram o benefício do IECA. Existem também alguns estudos avaliando metformina e beta-bloqueador. A meta de pressão ideal é 120/80, mas podemos tolerar valores de até 140/90 e considera-se como escolha inicial BRA ou beta-bloqueador. Quando o aneurisma atinge 55 milímetros nos homens ou 50 nas mulheres, indicamos intervenção cirúrgica, sendo que o tratamento endovascular tem mortalidade mais baixa, menor que 1% comparado ao tratamento cirúrgico aberto. Porém, o tratamento endovascular tem maior necessidade de reabordagem no longo prazo. A técnica deve ser definida em conjunto com o médico e o paciente, além da experiência do hospital, sendo importante avaliar a extensão do aneurisma, a anatomia do paciente e as suas comorbidades. Não se recomenda tratamento de aneurisma de aorta abdominal nos pacientes com expectativa de vida menor de 2 anos ou idosos frágeis. A sobrevida desses pacientes, mesmo com o tratamento, é reduzida, pois eles costumam ter doença cardiovascular em outros locais. A doença coronária é muito frequente nessa população, mas não se recomenda coronariografia de rotina ou revascularização coronária antes de cirurgia de aorta eletiva, porque isso não melhora desfechos e nem reduz infarto em 30 dias. Para finalizar, alguns breves comentários sobre o aneurisma de aorta descendente e da transição tóraco-abdominal. Esses podem envolver regiões diversas da aorta, o que os divide em 5 grupos e tem influência na estratificação de risco e na programação cirúrgica. A maioria tem causa degenerativa e a idade média ao diagnóstico costuma ser entre os 59 e 69 anos, com predomínio de 2 a 4 homens para cada mulher.
Quando não tratado, a sobrevida em 5 anos é de apenas 54%, e a principal causa de óbito é sua ruptura. Os fatores de risco mais associados com a ruptura são a hipertensão, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, presença de sintomas, dissecção de aorta e a idade. O risco aumenta de forma bastante significativa quando atinge 60 mm ou mais. Nesses casos, pela localização, o tratamento cirúrgico costuma ser bem mais complexo. Bom, espero que tenham aproveitado essa breve discussão sobre os aneurismas, seu diagnóstico e tratamento. Até mais!